como confrontar pecado. Isso também é um negócio que é desconfortável. Eu também converso com outros líderes de grupo caseiro e pessoas que às vezes têm dificuldade, estão vendo ali um membro patinando em alguma coisa ou pecando e o cara não tem o jeito de falar, fica cheio de dedos, pensando, o cara não vai gostar de mim, como eu abordo, com que tato eu vou abordar essa situação. Qual que é o teu processo para confrontar pecados de pessoas? Isso vai depender também do estágio de desenvolvimento da pessoa na fé, né? Então, às vezes a pessoa é recém-convertida, ela está pecando e às vezes ela nem sabia direito que aquilo é pecado. Então, a abordagem é uma abordagem mais de ensino, de instrução e de apontar para a pessoa um caminho que ela precisa trilhar para resolver aquilo ali. Sempre a abordagem, ela trabalha a ideia de que não é que eu me incomodo com isso. Eu não tenho problema nenhum com você pecar, eu não tenho problema nenhum com você viver a sua vida desse jeito. Mas isso é um problema de Deus. E eu não quero que você tenha um problema com Deus. Eu quero que você esteja bem com Ele, eu quero que você agrade a Ele. Então você não está fazendo isso para mim. Você não tá fazendo isso porque é comum às vezes eu chegar num lugar e as pessoas, o pastor tá aqui, não pode, sei lá, falar palavrão, né? E aí a pessoa fala palavrão o dia inteiro, mas aí quando o pastor chega ela não fala palavrão. Então é importante a gente trazer para as pessoas essa ideia de que você não tá fazendo isso para mim. Você tá fazendo isso para Deus, para mim. Você pode falar palavrão o resto da sua vida, não afeta em nada a minha vida, mas isso te gera um problema com Deus. Então a ideia é ensino quando a pessoa é iniciante. Quando já é uma pessoa experiente, aí a Bíblia usa um termo específico para isso, que é exortação. A pessoa ela precisa, e tem um outro termo que é admoestação. A pessoa ela precisa ser confrontada. Você sabe que você está errado, você sabe que esse não é o comportamento, por que você está fazendo isso? Por que você está vivendo assim? E aí a gente precisa aplicar a sequência lá de Mateus 18. Você viu o seu irmão pecando, vai lá falar com ele, né? Ele te ouviu, acabou o assunto. Você não precisa falar para mais ninguém que aquilo aconteceu. Ele não resolveu, chama mais dois, vai falar com ele. Ele não resolveu, você tem que dizer à igreja. Então você precisa chamar a liderança da igreja, um pastor, um outro líder, alguma pessoa que fala em nome da igreja, e aí aquele pecado precisa ser confrontado. Ele não respondeu, você precisa desconsiderar aquela pessoa como crente. Considera ela como publicano e pecador. O que é a ideia disso? Ela volta a ser um alvo de evangelização. Porque como nós tratamos o publicano e o pecador, né? O fariseu rejeitava. Jesus evangelizava, acolhia e trabalhava com ele, mas não colocava esse cara para ser um discípulo. Então a ideia do publicano e pecador nessa passagem não é que eu vou rejeitar a pessoa, mandar a pessoa embora e... Não, eu vou tratar ela como alvo de evangelização. Minhas conversas com ela vão ser, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa aceitar Jesus. Mas eu aceitei. Cara, não aceitou. O estilo de vida que você está levando não bate com alguém que aceitou. Talvez você concordou, talvez você admirou, você não aceitou. Ele não é o senhor da sua vida. E aí você vai trabalhar com a pessoa nessa perspectiva. Mas aí, você falou sobre a questão do desconforto, que às vezes umas pessoas têm. O líder, ele precisa ter consciência clara que a primeira responsabilidade dele não é ser um amigo agradável das pessoas. A primeira responsabilidade dele é levar aquela pessoa para o céu e para o amadurecimento cristão. Então, muitas vezes, para isso acontecer, você tem que abrir mão de ser uma pessoa agradável. E aí é onde entra a questão do foco. Eu olho para a pessoa, eu sei aonde Deus gostaria que ela estivesse, aonde que ela está. Então eu vou criar um mapa, uma escada para ela sair do ponto A e chegar no ponto B. E aí eu preciso seguir esse mapa, então eu vou colocar as datas que eu vou chamar essa pessoa para conversar, os ambientes que eu vou me reunir com essa pessoa, eu vou escolher de antemão as palavras que eu vou utilizar para conversar com essa pessoa, porque eu tenho um objetivo específico. Isso não pode acontecer naturalmente. Não pode seguir o fluxo. Dependendo, eu chego lá e falo, pergunto, e dependendo da resposta que ela der, eu vejo o que eu faço a seguir. Né? Então a ideia é, a gente precisa ter um plano para a vida das outras pessoas, quando a gente lidera elas. E aí esse plano vai passar também por resolução de pecados. Então também muda conforme o grau de maturidade e o cara tem que aceitar que se ele vai fazer a transição para ser um líder ou ser um pastor, ele não vai poder ser o mais amigão das pessoas. Talvez um cara que era muito carismático, paizão, aí eu vira pastor e tem que confrontar e as pessoas vão começar a olhar e dizer,
Virou pastor, agora acha que não sei o quê. Virou pastor e agora quer vir falar as coisas aí, confrontar. Mas o cara vai ter que estar disposto a aceitar essa mudança, que eu já vi tu contar também, que tu passou por essa mudança quando virou pastor, que tu era um cara muito carismático, amigão da galera, e fez a transição e o pessoal estranhou um pouco. Mas é o jogo. Tinha uma fase da minha vida, cara, que eu não tinha nenhum inimigo, assim. Todo mundo gostava de mim. Eu era um cara muito legal. Aí comecei a liderar. Aí comecei a ter inimigo. Aí a coisa começou a azedar um pouco. E não foi confortável, porque eu sou uma pessoa relacional, né? Eu gosto das pessoas e gosto que as pessoas gostem de mim, né? Mas precisava acontecer, pro bem delas, inclusive, né? E para aquilo que é a missão que Deus me deu. Então, a gente precisa mudar de fase. Liderança é mudança de fase. Não tem como eu continuar liderando, vivendo do jeito que eu vivia antes de liderar. Né? Então isso passa também esse desconforto dos conflitos que as pessoas vão ter contigo porque você vai corrigi-las ou conversar com elas sobre assuntos espinhosos. E eu acho legal a gente falar isso pro pastor, que nem a gente falou antes. O pastor não achar que ele tá fazendo alguma coisa errada, porque isso está acontecendo. Será que eu tô orgulhoso e agora as pessoas não estão gostando de mim? Não, esse é o jogo. Vai criar um desconforto com pessoas que eu vou ter que confrontar e é isso aí mesmo. Gostou desse vídeo? Gostaria de saber mais sobre a nossa mentoria para pastores e líderes? Nela você terá a oportunidade de participar de mentorias mensais com o Mateus Rett, discutindo crescimento de igreja e tendo a chance de fazer as suas perguntas diretamente a ele. E não é só isso, além da mentoria você terá acesso a um curso sobre crescimento e revitalização de igrejas com mais de 16 horas de aula, resumindo tudo o que você precisa saber para romper as barreiras de crescimento da sua igreja. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.